Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa ser sempre em nossos corações. É com muita alegria que pelo segundo ano consecutivo eu volto ao Obreiros do Senhor em Tubiara. Gostaria de registrar um agradecimento à Edna e a toda a diretoria da Casa Espírita pela confiança e dizer que eu me sinto muito mais com responsabilidade por estarmos aqui mais uma vez, juntando coro nesse clamor em defesa da vida. Quando falamos sobre a campanha do aborto em defesa da vida, eu me sinto também à vontade, porque meu pai, em Jataí, desenvolveu nos últimos 30 anos a campanha do aborto, que iniciou com ele próprio, sozinho, e ganhou toda a região, com resultados bastante satisfatórios nesses 30 anos. E há 2 anos ele retornou para a pátria espiritual, deixando como preocupação principal a continuidade da campanha lá em Jataí. Ele, já em fase terminal, sempre me chamava e pedia para que eu não deixasse que a campanha do aborto corresse junto com ele. E quando ele desencarnou, como é bastante natural, várias pessoas me procuraram, se oferecendo, dando apoio para a campanha. E como eu sabia que aquilo ali poderia ser do quente da emoção, eu aguardei alguns meses, até que um amigo nosso, que já está em Alain, me chamou um sábado à tarde. O Alain é conhecido lá, ele participa do Grupo Luz, e disse: Carvalho, nós precisamos retomar a campanha do aborto, porque eu não suporto mais seu pai me cobrando. Eu tenho sonhado com ele sempre e ele me cobrando. E semana passada eu estava lá na agência fazendo uma reunião com os funcionários, ele é proprietário de uma agência de publicidade, e conversando, dizendo que sempre que os clientes permitissem que todo o material que saísse da agência saísse com frases alusivas à campanha do aborto. E quando eu olho lá no fundo, eu vejo o seu pai em pé, olhando, sorrindo para mim, balançando a cabeça positivamente. E ali nós então reiniciamos a campanha, e eu fico muito feliz em estar participando à distância, porque quando se fala em defesa da vida, é de uma seriedade tal que infelizmente muita gente ainda não se ateve. O poeta libanês Khalil Gibran narra em um dos seus poemas que vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesmos. Nascem através de vós, mas não de vós. Podeis vos dar o seu amor, mas não os seus pensamentos. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas. Gibran Khalil, quando diz isso, ele traduz exatamente a imagem e a visão que nós deveríamos ter. Que nossos filhos não nos pertencem. Que os nossos filhos, como a doutrina espírita nos elucida, são responsabilidades que Deus nos outorga como co-criadores, para que possamos auxiliar mutuamente como irmãos na grande jornada da evolução. E entender que eles não são nossos é o primeiro passo para que nós desenvolvamos o sentimento de defesa da vida. Porque as pessoas que ainda defendem o aborto, seja por qual for o motivo, lá na essência, eles têm ainda a incompreensão do efeito da vida. Mas hoje aqui, nós vamos discutir e tentar desconstruir algum desses argumentos, para que nós possamos nos embasar para podermos levar essa campanha à frente. Porque, segundo estatísticas, no mundo se mata, através do aborto, 1 milhão de crianças por ano. E se presume que outro 1 milhão de abortos são praticados de maneira clandestina. Seria como se matássemos, como humanidade, o equivalente à cidade de Goiânia em população por ano. É muita coisa. O aborto
ele faz parte da humanidade desde as prísticas eras. Os primeiros registros datam da Grécia Antiga, quando Aristóteles defendia o aborto para o controle de natalidade das cidades gregas. Platão defendia que o aborto deveria ser obrigatório para todas as mulheres acima de 40 anos, para que se fizesse a garantia de filhos fortes e saudáveis, para que, embora a Grécia não tivesse na sua totalidade um espírito belicoso, mas que se pudessem dar homens e soldados e atletas em porte. O que, teoricamente, a partir daí começou a originar aquela ideia da eugenia, que é a ideia da raça pura, que é mais ou menos o que pensava Adolf Hitler. Mas o tempo segue, e na Roma Antiga, o feto era tido como parte integrante do corpo da mulher. Portanto, ela podia fazer o que ela quisesse. Logo depois desse período, quando a família se estabeleceu nos moldes que nós conhecemos, sendo de autoridade patriarcal, o homem, vendo a sua prole, vendo os seus descendentes, começou a imputar na mulher um pródromo de proibição ao aborto. Mas ele ainda ocorria. Até que, com o advento do cristianismo, no ano 300, o aborto já foi visto como um crime mais hediondo. A igreja determinava que não podia mais praticar o aborto. Mas ele ainda era questionável, porque a igreja não sabia ao certo quando que a alma unia ao corpo, ou quando a alma era fabricada ou criada, por assim dizer. Tomás de Aquino dizia que a alma, que o corpo, aliás, levava em torno de 60 dias para ser criado a alma, o que dava-se a entender que a gestação até os 60 dias poderia sofrer aborto porque não tinha vida. O que mais tarde, por volta do ano de 1869, bastante mais tarde, o Papa Pio IV eliminou, decretando que o aborto seria crime em qualquer das suas fases. E o interessante é que nessa mesma década, em 1857, portanto 12 anos antes, Kardec trazia a lumen para a humanidade as perguntas que deram as respostas que vieram nos elucidar. Porque, segundo Kardec, através da resposta dos espíritos, todo crime é crime a partir a partir de quando nós interferimos nas leis divinas. Ele pergunta na questão 344 quando se é criada a vida propriamente dita. E os espíritos respondem na fecundação. E o que é interessante é que mais à frente, na pergunta 358 e 359, ele pergunta se o aborto seria crime em todas as suas fases. Os espíritos dizem que, com uma exceção, que o aborto deveria ou poderia ser praticado quando a gestação colocasse em risco a vida da mãe. Porque seria preferível preservar uma vida já latente do que uma vida em formação. Seria uma exceção. Fora isso, atentar contra a vida seria crime em qualquer fase da gestação. O tempo passa, viemos século XX, e já ao finalzinho do século XX, eis que a Terra conhece, através do advento em Woodstock, daquela semana da liberação dos jovens, que se cantavam aos 7 ventos pelo uso da droga, do sexo e do rock and roll, que a partir dali o mundo conhece a era hippie, e com a era hippie a família começa a sofrer mais um ataque. Com a liberação do sexo, principalmente na década de 70, quando a grande maioria dos jovens
confundiram a palavra liberação com libertinagem, liberdade com libertinagem, o aborto voltou a ser praticado de uma maneira estrondosa. A humanidade, que vinha de uma fase longa de reclusão moral pela teologia vigente, onde as questões sexuais eram tidas como cheias de pudor e proibição, quando se vê as voltas com uma liberação, a coisa ganha outro vulto. E ganhou no outro vulto, a figura da família se vê ameaçada e o aborto volta à carga total. E isso tem vindo até hoje, porque é como se nós tivéssemos uma mola comprimida e de repente você solta essa mola, ela sai quicando até ele perdendo a força e voltar para o seu modelo original. E é isso que começamos a ver agora. Aquela humanidade que era a reencarnação de outras gerações totalmente reprimidas, que experimentou a liberdade, começa a sentir o amargor do resultado do mau uso do sexo em primeiro lugar. E nós começamos a fazer o caminho de volta. E esse caminho de volta, eles nos chama a responsabilidade de elucidar. Porque estamos num mundo de provas e expiações, onde temos uma variedade muito grande de seres, nivelados, obviamente, pela mesma faixa evolutiva, mas em diferentes graus de evolução. Nós temos pessoas que a idade de pensamento ainda estagia na Idade Média, ainda estagia a era da Grécia Antiga, quando se pregava o aborto para controle de natalidade. Então, nós precisamos entender isto, porque quando nós vemos, como eu conheci, uma jovem, adolescente, que teve o desprazer de uma gravidez não planejada e que ao fazer a sua primeira consulta, a médica vira-se para ela e diz: olha, se você não quiser, não precisa ter esse filho. Você está com 5 semanas, isso daí dentro de você é um amontoado de célula, não tem nem vida mais. Se você quiser, eu faço uma receita e você aborta. Quando nós ouvimos um médico e uma médica falar isso, eu fico sinceramente muito assustado. Em primeiro lugar, todo médico, quando se forma, faz o juramento de Hipócrates, onde ele jura defender a vida. Me levando a pensar que ela deve ter feito o juramento de Hipócrita, porque ela jurou defender a vida e agora está chamando a vida de um amontoado de células e que pode ser morto sem nenhuma cerimônia. Até mesmo porque ela deve ter estudado, como qualquer pessoa da área de saúde, deve ter estudado embriologia no livro do Kate Moore, Embriologia Clínica. O Moore é o papa da embriologia no mundo. E na primeira página do livro dele, no primeiro parágrafo, ele diz lá que o zigoto é uma célula resultante da fertilização de um espermatozoide e um ovócito. E, portanto, é o início de um ser humano. Ponto final. A ciência se alinha com a doutrina espírita, dizendo que no momento da fecundação é ali que surge a vida. Então não justifica ninguém da área de saúde dizer que a vida com 3, 4 semanas não é vida e pode ser retirada. Até mesmo porque nós temos os argumentos de algumas pessoas da área de saúde que se apoiam na neuropsicologia, dizendo que como o tronco encefálico ainda não está pronto e portanto ele seria o centro da mente, não existe vida. O que me leva a pensar que matou a aula de embriologia, no mínimo para namorar, porque se a própria embriologia fala que o início da vida é na fecundação, não tem o que se discutir. Mas com base nisso, outras ideias vão se surgindo e vão ganhando corpo. A primeira delas que a gente ouve comumente é de que o aborto deveria ser liberado
Porque nos países como o Brasil, onde ele é proibido, muitas mulheres morrem buscando um aborto clandestino. Veja bem, acompanhando meu pai na campanha do aborto, em outros trabalhos sociais que ele desenvolvia, que a gente participava, não foram poucas vezes que nós acolhemos e atendemos adolescentes e jovens em franca recuperação de cirurgias que elas sofreram por conta de tentativas frustradas de aborto clandestino. Buscando uma dessas abortadeiras que ia lá com a agulha de tricô para tentar matar o feto e acabava perfurando o útero, a bexiga, e elas eram levadas às pressas, em grandes hemorragias, para o pronto-socorro. E as que sobreviveram sempre diziam a mesma coisa, era um coro só. Se eu tivesse tido apoio, ou do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu namorado, eu não teria tentado o aborto. O que leva a nos questionarmos. Então quer dizer que o aborto é uma questão de liberação para que não se haja o clandestino e, portanto, não as mortes? Ou falta amparo e apoio por parte da família, do governo, da área de saúde? Cuja área de saúde, não sejamos hipócritas, o Brasil passa e nunca saiu de uma grande crise de saúde, onde nós vemos pelas reportagens dos sistemas de mídia que os corredores dos hospitais públicos estão abarrotados de pessoas acidentadas, esfaqueadas, de toda sorte, aguardando atendimento. O SUS não suporta e não comporta o atendimento nem dos pré-natais. É até engraçado imaginar alguém dizer para liberar o aborto, sendo que o SUS não consegue atender nos pré-natais, eles vão liberar centro cirúrgico para fazer aborto. Chega a ser ridícula uma ideia dessa. O outro problema que nós vemos nesses jovens é a questão atual da cultura do sexo livre. Eu, que não sou tão velho assim, vi acontecer algumas fases da juventude, desde a época que nasceu a micareta, que são aqueles carnavais fora de época, coisa de mais ou menos 25, 26 anos atrás. Quando surgiram as micaretas, logo em seguida veio a cultura, através das micaretas, do ninguém é dono de ninguém, todo mundo pode ficar com todo mundo. Então era normal as pessoas irem para as festas e beijar um, beijar dois, beijar três, inclusive virou letra de música. Vai passando o tempo e nós começamos a ver os jovens, em especial as meninas, fazendo aposta no começo de festas para ver quantos rapazes elas beijariam até o final da festa. E agora, em pleno 2016, e eu falo isso porque nós trabalhamos lá em Jataí com trabalhos assistenciais em alguns centros espíritas junto à periferia. Infelizmente, em festas que acontecem, como lá em Jataí, no Lago Bom Sucesso, que é um lago mais retirado da cidade, um ponto turístico, que o pessoal faz os chamados luaus, e em outras festas, em pontos mais afastados da cidade, adolescentes, a partir dos 12, 13, 14 anos, jovens na casa dos 18 a 20 anos, participando dessas festas, embaladas a álcool e algumas drogas, fazendo apostas para ver com quantos transam até o final da noite. Isso está acontecendo. Essa cultura do sexo livre, nós vamos nem entrar na área das doenças sexualmente transmissíveis. A quantidade de garotas que abortam por conta disso é de assustar. Até mesmo porque junto a essa cultura vem uma outra cultura, que é o uso da pílula do dia seguinte como método contraceptivo, inclusive incentivado pelo governo federal. Qualquer posto de saúde dá a pílula do dia seguinte para quem quiser chegar lá e pegar.
Agora, o que ninguém fala é que a pílula do dia seguinte, ela evita a gravidez, mas ela não evita a fecundação. Se a mulher teve uma relação sexual e não houve a fecundação, ela toma a pílula do dia seguinte, que é uma bomba hormonal. Uma pílula equivale a mais ou menos uma caixa de comprimidos anticoncepcional, que ela toma de uma vez, e aquele excesso de hormônio no organismo dela força uma menstruação, e assim ela se livra daquele susto. Portanto, como ela toma essa pílula até 72 horas depois da relação sexual, se houve relação sexual e houve fecundação, e ela tomou a pílula, ela fez aborto. Isso é muito sério, porque além das questões relativas à saúde, porque nós vemos também os consultórios ginecológicos cheios de jovens com N doenças advindas do excesso de hormônio, pelo começo muito precoce do uso da pílula anticoncepcional, casos de endometriose em jovens de 18, 19 anos, pelo excesso de hormônio das pílulas anticoncepcionais, que elas começam a tomar aos 12, aos 13, aos 14 anos. E mulheres adultas fazendo uso da pílula no dia seguinte. Isso é alarmante. Isso é muito sério. O DIU, que é outro método comprovadamente abortivo e que causa controvérsia, porque dentro da área de saúde nós vemos dois times. Eu tenho amigos médicos que dizem categoricamente que o DIU é abortivo. E eu conheço os médicos que dizem que o DIU não é abortivo. O interessante é que os médicos que dizem que o DIU não é abortivo são os médicos que vendem e colocam o DIU. Então acho que a gente não precisa nem questionar isso. Mas são métodos também que as mulheres começam a usar porque não se dão ao trabalho de buscar informações. Em pleno século XXI, onde nós precisamos simplesmente pegar o smartphone e acessar. Eu nunca esqueço quando eu fazia faculdade na escola de arquitetura da PUC em Goiânia, quando eu precisava fazer qualquer trabalho, de qualquer cadeira, eu tinha que me deslocar para a biblioteca central, buscar na literatura que era disponível, geralmente em inglês ou francês, e me virar com a tradução, porque não tinha Bing nem Google. E hoje as pessoas têm na palma da mão qualquer acesso a qualquer página que já vem traduzida, e as pessoas limitam a sua cultura ao Facebook ou ao WhatsApp. E aí nós começamos a ver o mundo às voltas, por tanta coisa negativa, por comodismo, por comodidade. Outro argumento também, que já está um pouco fora de moda, mas que nós encontramos em pleno século XXI, é o argumento das mulheres dizerem, as falsas feministas, de que o corpo é meu e eu faço o que eu quero. Eu preciso e quero ter o direito ao aborto porque eu posso determinar o que eu faço com o meu corpo. Bem, ela está mais ou menos correta. Olhando do ponto de vista do materialista, ela pode até achar que o corpo realmente é dela, mas do ponto de vista espiritualista, não. Nós sabemos que o nosso corpo não nos pertence. A maior prova disso é que quando desencarnamos, o corpo fica e nós continuamos. E o corpo vai para a cova ou vai para os crematórios. Agora, vá lá que o corpo é da pessoa. O feto que se desenvolve no interior não é dela. E, portanto, ela não tem nenhum direito sobre aquela vida. Que é um psiquismo diferente, que é um pensamento diferente, que é uma alma diferente, e que ela simplesmente empresta o vaso dela, o corpo dela, para o desenvolvimento do feto. Então isso também não pode e nem deveria ser argumento para o aborto. Mais ou menos há 10 anos atrás, menos, por volta de 2010, a Universidade de Oslo, na Noruega, e é bom que se diga que a Noruega é um dos países mais desenvolvidos do mundo, que tem por volta de 4,5 milhões de habitantes, que o aborto lá é liberado desde 1978 até a 12ª semana. A Universidade de Oslo resolveu fazer um estudo científico
de impacto emocional em mulheres que praticavam aborto de maneira natural e de maneira provocada. Eles então separaram dois grupos de mulheres: as que tiveram aborto espontâneo e as que buscaram o aborto nas redes públicas e privadas na Noruega. E fizeram análise dessas pessoas 10 dias após o aborto, 2 anos após o aborto e 5 anos após o aborto. No grupo das mulheres de aborto espontâneo, era natural perceber que em 10 dias elas tinham desenvolvido luto. Claro, elas queriam ter a criança, queriam ter o filho e perderam o filho, portanto, desenvolveram o luto. 2 anos depois, muitas delas nem quase lembravam daquele aborto espontâneo. Algumas já tinham superado e outras, inclusive, tiveram outros filhos. 5 anos depois, elas estavam com a sua vida recomposta e com a sua família também em desenvolvimento. Já o grupo das mulheres que fizeram o aborto provocado, a coisa foi um pouco diferente. Com 10 dias, elas apresentaram uma condição de bastante alívio, de bastante tranquilidade. Umas, às vezes, até muito felizes, porque consideravam aquilo algo muito ruim e que se livravam deles. 2 anos depois, a grande maioria delas sequer se lembravam do ato praticado, tinham tocado a sua vida, muitas delas nem filhos ainda tinham, poucas delas já tinham casado e tiveram filhos. Porém, 5 anos depois, 96,8% dessas mulheres que praticaram o aborto apresentaram um sério agravo na saúde mental. Muito simples de nós espíritas entendermos isso. Nós somos programados para a vida, programados para defender a vida. Nós saímos de fábrica com o aplicativo instalado e defender a vida. Basta imaginar que se alguém saca uma arma e aponta para nós, a nossa tendência é, no mínimo, correr ou nos defender. Se alguém chega na beirada de um abismo, nós temos a tendência de recuar. Ninguém se joga em sã consciência, porque nós somos programados para defender a vida. E uma mulher, muito mais. Porque a condição dela de ser mãe faz com que ela seja colocada num patamar muito superior ao homem em relação ao sentimento. E uma mulher que sabe disso, mesmo no inconsciente espiritual, e mata o seu filho, e pratica um aborto, mesmo apoiado em qualquer que seja a circunstância ou a desculpa, com o tempo, a consciência lhe aponta o dedo e diz: você fez. E a coisa pega. Tanto pega que países como Estados Unidos e Espanha, que tem o aborto liberado, Estados Unidos e alguns estados, mulheres estão fundando associações para processar o governo, porque o governo liberou o aborto, mas não avisou que elas poderiam ter problemas, e agora elas querem indenização para fazer os tratamentos de saúde mental. Enquanto outros países desenvolvidos estão fazendo o caminho de volta, nós vemos o Brasil fazendo o caminho de ida, como um adolescente inconsequente, sem olhar o que o adulto está fazendo e sem pautar nisso. Porque também existe um outro argumento muito sério e muito forte em defesa do aborto, que é o caso do estupro. Nós temos, inclusive, na nossa legislação, rezando que em caso de estupro a mulher pode buscar o Sistema Único de Saúde e fazer o aborto daquela criança indesejada, cuja posição nós não vamos nem questionar, porque entendemos que é uma extrema violência para a mulher. O estupro é algo que marca, é algo que traumatiza, é algo que deixa a mulher numa condição psicológica realmente muito sensível. Entendemos e não questionamos isso. Agora, daí a matar o filho que adveio desse crime hediondo, já é outra conversa. Primeiro, se nós buscarmos
essa pesquisa de Oslo, na Noruega, dizendo que a mulher que pratica o aborto, ela, depois de um tempo, tem sérios problemas de saúde mental. Uma mulher que já sofreu um estupro, que é uma extrema violência para ela mesma. Você imputar uma segunda violência para ela é sobrecarregar a vida dela de sérios problemas. O segundo ponto é que aquela criança gerada no ato hediondo é totalmente inocente e não tem culpa daquilo. E não cabe à mãe tirar-lhe a vida para que ela se esqueça simplesmente do pai, o estuprador. Porque se ela recebeu uma violência extrema, que foi o estupro, o estuprador gerou uma vida com aquilo. Ela matando o seu filho, ela está sendo pior do que o estuprador, independente do que ela está sentindo. A Joana de Ângeles fala que o crime legalizado não deixa de ser crime aos olhos de Deus. Não se precisa matar o feto. Se aquela criança é um problema para ela, se a gestação é um problema para ela, então que se dê à luz, entregue o filho para adoção. No Brasil tem se cadastrado mais de 35 mil casais aguardando na fila para adoção. Então por que não se deixa? Se não encontra-se casais para adoção, o Estado é obrigado a assumir a paternidade dessa criança. Então não se justifica, porque quando nós olhamos apenas por esse ângulo, a coisa já é séria. Agora, quando nós olhamos pelo lado espiritual, ela toma contornos muito mais graves. Porque o espírito que vai habitar aquele corpo, ele não aceita a condição de ter rompido a sua programação reencarnatória, simplesmente porque a mãe quer se livrar da lembrança do estupro. E abortos, nesse caso, lança a própria mãe a seríssimos casos de obsessão. Porque aquele espírito extirpado da vida, depois de uma longa espera, depois de uma longa programação, ele geralmente se junge ao perispírito da mãe e ali causa sérios transtornos psicológicos e espirituais para ela. Lá no sanatório em Jataí, onde eu cresci acompanhando meu pai nos trabalhos entre os, entre aspas, loucos, os obsidiados, eu testemunhei casos gravíssimos de mulheres que abortaram nessa situação. Inclusive o caso de uma jovem de 21 anos que chegou lá extremamente enlouquecida, antes dela falar o motivo, porque ela ficava ouvindo o choro de criança 24 horas por dia. Ela colocava fone, colocava o tampão, botava a cabeça embaixo do travesseiro. Tudo que ela fazia não abafava o som da criança, que, segundo ela, estava dentro da cabeça dela. Em momentos que a criança dava gritos, que a criança chorava e que a criança fazia todo tipo de barulho, até ela confessar que havia praticado um aborto. Um caso muito tranquilo, onde o rompimento da comunicação do cordão umbilical não rompeu a comunicação do cordão fluídico que unia o espírito à gestante. Nós precisamos entender que, se Deus permitiu, tem propósito. Divaldo Franco não se cansa de falar que nada nos acontece sem o nosso merecimento. Tudo que nos acontece é porque de alguma maneira nós merecemos. Então, mesmo a mulher tendo sido estuprada, se ela pudesse remontar a tempos antes desta vida, com toda certeza ela veria que aquilo ali poderia estar sendo um resgate, uma prova. Que fatalmente ela, em outras épocas encarnatórias, foi protagonista de outros estupros. E que o simples fato dela não dizer que aceita e assassinar o seu filho, ela está agravando cada vez mais. Agora, nós estamos cada vez mais, a cada dia, com um avanço tecnológico gigantesco.
o que nos permite, por exemplo, exames como ultrassom morfológico, que identifica já com bastante nitidez, com imagens em 3D, cada detalhe do novo corpo. Hoje já é capaz de fazer exames que avaliam o DNA do feto e algum tipo de distúrbio psíquico ou mental. E, infelizmente, o que deveria ser um avanço da medicina para defender a vida, alguns da classe médica têm usado para fazer exatamente o contrário, para tirar a vida. Pessoas que têm incentivado o aborto dizendo simplesmente: o seu filho vai ser inválido, você tira ele e daqui a pouco você faz outro melhor. Lembra que eu falei que nós vivemos num mundo onde nós temos ainda muitas almas estagiadas em diversos pontos da idade de pensamento, inclusive umas da Idade Média, a época de Jesus, a época da Grécia Antiga? Pois essa visão de pessoas como essas, que defendem, por exemplo, a morte dos anencéfalos, a morte dos microcéfalos, simplesmente porque a estética deles não agrada ao, digamos, bom costume das famílias, uma visão espartana. Esparta era uma cidade extremamente belicosa, onde cada criança que nascia com qualquer problema físico era morto sumariamente, porque Esparta precisava ter crianças e jovens extremamente saudáveis para serem soldados, para serem guerreiros. Essa visão espartana de que o corpinho tem algum defeito, eu vou eliminar e depois eu faço outro, é uma visão que denota ainda uma infantilidade espiritual muito grande. Até mesmo porque nós conhecemos pessoas com corpos esculturais, corpos belíssimos, de saúde extrema, que nem pegam um resfriado, e que são psicopatas, e que são assassinos em série, que são pessoas extremamente inteligentes, que são capazes de arquitetar planos para desviar verba da saúde e lançar a grande população brasileira na miséria do nosso sistema único de saúde. E quando nós buscamos exemplos como Stephen Hawking, um jovem que foi identificado aos 19 anos com ela, esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que pode matar em 4 anos, uma degenerescência muscular tremenda, que a pessoa perde toda a forma e todo o movimento e morre por não conseguir respirar e ter contigo. Ele foi diagnosticado com ela, seguiu a vida, se formou, fez pós-graduação, doutorado, casou, separou, casou de novo, teve 2 filhos e hoje revolucionou a astrofísica com a teoria dos buracos negros. Outro jovem nos Estados Unidos, o Nick Vujicic, que é um jovem que não tem braços, não tem pernas, filho de um pastor protestante, faz palestras para um público de 2.500, 3.000 pessoas, dando exemplo dele próprio. Ele deita sobre uma mesa, coloca uma camisa, tira a camisa, dá exemplos de que ele sem braços e sem pernas pode ter vida normal, e o tem, é casado, tem filhos, fazendo com que um grande número de pessoas que queriam se matar simplesmente porque não tem dinheiro para comprar uma prótese de silicone para colocar no peito, vê aquela situação e no mínimo fica com vergonha. São pessoas que talvez se tivessem sido diagnosticados nesses exames modernos de que teriam essas anomalias e sido abortados, quanto a humanidade não perderia? O que nos faz questionar quanto a humanidade já não perdeu de tantos e quantos filhos abortados. Isso sem falar dos erros de diagnóstico, porque por mais que a medicina esteja avançada, ainda existe muito erro de diagnóstico. Mas a moda foram, alguns anos atrás, os anencéfalos. Que esse nome anencéfalo, para começar, é um nome equivocado, porque o prefixo a é negação. Céfalo vem do encéfalo, ou seja,
O anencéfalo é quem não teria um encéfalo. Para começar, isso não existe. Todo anencéfalo, ele nasce em duas condições: ou sem a metade do encéfalo, ou em casos mais extremos, sem o encéfalo inteiro, mas em todos os casos, preservado o tronco cerebral. Porque se não houver a formação do tronco cerebral, o feto nem vem à luz, nem vem a termo, ele nem nasce. Já nasce morto, porque ali no tronco cerebral que estão preservadas as principais funções, como deglutir, salivar, respirar. Ou seja, na pior das hipóteses, a criança que nasce sem o tampo da cabeça, ela ainda consegue enxergar, ela ainda consegue respirar e consegue ter vida, como a gente conhece tantos. A Vitória de Jesus, uma anencéfala famosa no Brasil, cujos pais a levaram até o nosso Supremo quando estava votando a lei que inseriu o anencéfalo naquela lista de abortos permitidos, e nem mostrando ela aos quase 2 anos para os ministros foi o suficiente para que eles não decretassem a morte desse tipo de criança. E ela desencarnou aos 2 anos e meio, afogada com leite. Nem foi um problema dela. Tantas quantas outras passam a ter vida normal. E agora a suspeita do Zika vírus vem a lume a questão dos microcéfalos, que também são pessoas que têm a vida normal, mas que uma diretora da Organização Mundial de Saúde vai em rede mundial e diz: se quiser, aborte. Simplesmente porque a estética daquela criança não agrada as pessoas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque nós precisamos desenvolver o olhar do amor, não é o olhar espartano. Dentro desses exames que diagnosticam essas crianças com qualquer tipo de defeito ou anomalia, o olhar que nós deveríamos desenvolver é que elas precisariam de muito mais amparo, de muito mais apoio, de muito mais cuidados do que de matar, do que de extirpar a vida. Porque a doutrina espírita, ela nos assevera com bastante gravidade que esses espíritos precisam muito da reencarnação. Geralmente, porque não é uma regra geral, não é uma receita de bolo, geralmente são espíritos extremamente endividados perante a lei. Espíritos equivocados que ou utilizaram mal a sua inteligência, o seu poder cognitivo para lançar dor para grupos de pessoas, para a humanidade toda. Podem ser suicidas, que se atiraram de grandes alturas, que tiveram grandes impactos, ou atos violentos que esfacelaram o crânio. São espíritos muito comprometidos com crimes bárbaros e hediondos, que ao se verem no plano espiritual diante daquela realidade, enlouquecem, causam um distúrbio energético intramolecular no seu perispírito, que faz toda uma desagregação morfológica, onde o perispírito ele praticamente deforma, e que, por ser o perispírito um corpo semimaterial, precisa da reencarnação material para se cicatrizar. E aqueles espíritos precisam de no mínimo uns 9 meses de gestação, onde no interior do útero materno, recebendo as energias anímicas da mãe, que é cúmplice de alguma forma, que é responsável de alguma forma, permite a melhora daquele corpo espiritual, que muitas das vezes desencarna logo após o nascimento, 10 minutos, 1 hora, 1 dia, mas que volta já regenerado espiritualmente para o plano espiritual, para reiniciar uma nova encarnação melhorada. Emmanuel fala isso claramente, que às vezes 10 minutos de vida extrauterina de uma criança economiza várias reencarnações para aquele espírito. E o que nós fazemos? Eliminamos, agravamos a nossa condição, porque a doutrina espírita também esclarece que o pai, a mãe, os familiares,
todos os envolvidos, sem nenhuma exceção, são copartícipes daquela situação, são responsáveis. Uma mãe não recebe um filho defeituoso, salvo um anjo, salvo o Espírito puro que vem com aquela missão, que são exceções da humanidade. A grande maioria precisa. Eu tenho um caso na família de um primo distante que teve 4 filhas de um casamento. A esposa desencarnou, casou novamente com uma mulher jovem, teve outros 3 filhos, ela operou para não ter mais filhos, e sabendo depois que ele ainda tinha na responsabilidade dele receber mais um espírito, ele tinha em casa uma empregada doméstica de 15 anos de trabalho. Arrumou um namorado, engravida, dá à luz, numa época que ainda não tinha os exames de ultrassom, os pré-natais eram feitos de maneira mais simples, e ela conhece o filho quando ele vem à lua, sem braços e sem pernas. Ela desespera e fala: eu não vou ser mãe de monstro, e foge da maternidade. Esse primo meu apaixona a hora que bate o olho no bebê, sente um amor tremendo e fala: eu vou criá-lo. E o espírito voltando, extremamente comprometido, e que hoje é um homem adulto com vida totalmente normal. Eu, como arquiteto, fiz um projeto já há 20 anos atrás de uma casa para ele, toda adaptada na escala dele, para que ele pudesse ter mobilidade total dentro de casa. Uma pessoa totalmente independente. Então nós precisamos avaliar esse tipo de coisa, porque o aborto vai muito além das questões físicas. Meu pai, entre tantas histórias, participou de uma ex-aluna dele, que grávida do namorado e desesperada porque o pai jamais iria aceitar, buscou meu pai para conversar, e dizendo que por sugestão de uma amiga ela estava muito inclinada a fazer o aborto, porque o namorado, que nas melhores horas declarava amor, quando ela engravidou, questionou, dizendo que o filho talvez não seria dele. O pai dela não aceitava de maneira alguma, a mãe dela falava em expulsar de casa. O pai conversa com ela muito, ampara, conversa várias vezes e tira de ideia, dizendo para ela: eu vou te fazer uma profecia, leva à frente, encara. Quando a criança nascer, seus pais vão ficar loucos com ele ou com ela, e ela no futuro, a criança, vai ser sua razão de viver. Ela resolveu levar a gravidez à frente, a criança nasceu. 3 anos depois, ela passa na porta de casa, vê meu pai lá na garagem e fala assim: eu espero que vou deixar ela na escola e volto. Deixou ela na escola, voltou e perguntou para ele: me explica uma coisa, eu não entendo meu filho. Vira e volta, ele me pergunta: mãe, por que meu pai queria me matar? Porque ele chamava de pai, o pai dela, portanto o avô, porque o namorado sumiu no mundo. Então, como o avô ajudou a criar, chamava ele de pai. Por que meu papai queria me matar? E ela fala assim: ninguém nunca conversou com ele sobre isso. Ninguém nunca comentou nada com ele. Vira e volta, ele pergunta por que todo mundo queria matar ele. Me explica isso. E meu pai deu explicação. Ele deu explicação exatamente o que André Luiz conta no livro O Mundo entre a Terra e o Céu. Quando ele sai da colônia do Nosso Lar visitando uma outra colônia, amparado por uma mentora, que não me ocorre agora o nome dela, mas ele estranha ao ver ao ver um grupo de crianças indo para a escola. Ele assusta e fala: mas crianças no plano espiritual? Nós somos todos espíritos velhos e portanto não deveríamos voltar à nossa condição de adultos? E a mentora explica o seguinte: que durante a reencarnação, que se inicia na fecundação, quando o espermatozoide se une ao óvulo
que forma o ovo ou o zigoto, ali se forma uma linha tênue, que é o fio fluídico que liga o espírito que irá habitar o feto ao feto. E ao mesmo tempo, aquele espírito começa a sofrer uma transformação perispiritual, a perder gradativamente a consciência para que ele possa habitar o bebezinho no corpo da mulher. Sendo que quando o bebê vem à luz, faz a acoplagem espiritual. Ali o espírito, por assim dizer, se encaixa no bebê. E que a partir dali começa um desenvolvimento da reencarnação que só vai se completar aos 7 anos. E a gente assusta, porque não dá para ver uma criança de 5 anos correndo e não imaginar que a reencarnação dela não se completou. Mas ela fala que se essa criança desencarnar até por volta dos 4 anos, ela retorna ao plano espiritual como adulta. Mas se ela desencarnar depois dos 4, 5 anos, ela retorna ao plano espiritual como criança, e dependendo do desenvolvimento espiritual daquela alma, ele continua o crescimento e desenvolvimento do plano espiritual. E eu me lembrei da Aparecidinha lá no sanatório. Tinha um espírito de uma criança que se chamava Aparecidinha, que era uma criança em Jataí, que filha de pais separados, sofria muito com a madrasta, que batia nela, espancava ela, e que numa dessas surras que ela levou para fugir de casa, ela, desesperada para não apanhar, saiu na porta de casa para ver sua avó sem olhar no carro, bateu, jogou o corpinho longe e o espírito continuou correndo. Um dos companheiros espirituais lá do sanatório Gersino encontrou-a e levou para o sanatório. E lá ela continuou o desenvolvimento. E em várias sessões mediúnicas, quando o senhor Amador estava junto, que era um senhor de mediunidade espetacular, tanto de evidência quanto de efeitos físicos, ele sempre dava notícia quando meu pai chegava, assentava-se à mesa, Aparecidinha corria, sentava no colo dele e chamava ele de pai, sem ele perceber. E o interessante é que, pela mediunidade e efeitos físicos do seu Amador, por 2 vezes que eu estava presente, nós chegamos de manhã por volta de 6h30 para começar os trabalhos com os pacientes. Antes dos pacientes entrarem, da vibração de harmonização inicial que nós fazíamos antes de chamar os pacientes, um cheiro de urina lá. O chamador falava: tem que chamar a atenção da Aparecidinha, que ela está tomando banho, está fazendo xixi. Para vocês verem o grau de materialização do espírito, o grau de evolução ou de pouca consciência do espírito de uma criança. Agora, André Luiz falou isso em 1934. Década de 1990, a neurociência vem e explica por que a reencarnação se completa aos 7 anos. Se determina que no desenvolvimento do cérebro humano, do nascimento aos 6 meses, é o desenvolvimento do eu, quando a criança descobre ela mesma. Dos 6 meses aos 4 anos, é a fase de desenvolvimento cerebral onde a criança descobre os outros. Ela começa a identificar quem que é parente, quem é pai, quem é mãe, quem é amigo, quem não é. Dos 4 aos 7 é quando ela começa o desenvolvimento sentimental e emocional cognitivo. Ela descobre quem ela gosta e quem ela não gosta. Mas que até os 4 anos que as funções elétricas do cérebro estão formadas. Ou seja, até os 4 anos, o cérebro humano, que segundo André Luiz, a alma se liga ao corpo humano pelo tronco cerebral, ainda não está formado. Havendo o desligamento da vida ali, ele retorna como adulto, porque ele ainda não estava completado, por assim dizer, a sua configuração morfológica perispiritual. Mas se for depois o cérebro pronto, que eletricamente falando, ele já volta como a fase da qual ele desencarnou. É a ciência comprovando 50 anos depois o que a doutrina espírita vem falar. Mas o fato é que o abortamento é muito sério. Nós precisamos ir à frente, carregar essa bandeira de orientação
porque as consequências são gravíssimas. As consequências do aborto, tanto para a mulher quanto para todos os envolvidos, são gravíssimas. Vem desde as sequelas físicas, porque qualquer agressão que nós fazemos no corpo físico reflete no perispírito, que está ligado ao corpo físico molécula a molécula. Tanto é que as cirurgias espirituais não precisam de cortes, elas são feitas no perispírito, que reharmonizado reflete no físico e faz a cura da doença. E o caminho inverso também. Quando uma mulher faz uma agressão de um aborto, ela fere o seu aparelho genético físico e perispiritual, fazendo com que tantas quantas outras tenham reencarnações com dificuldade de ser mãe, por exemplo. Tem reencarnações com grandes sequelas no seu aparelho genésico, sequelas físicas. A culpa, o distúrbio, o desequilíbrio emocional, psicológico, a retornar para o plano espiritual e descobrir a grande bobagem que fez, cujo complexo de culpa pode causar transtornos perispirituais que vão culminar em sérios problemas físicos na próxima reencarnação. Problemas obsessivos gravíssimos como esse da criança que eu falei. A programação reencarnatória é tão séria. Às vezes são precisos décadas, séculos, para que a espiritualidade consiga unir dentro de uma casa, debaixo de um teto, dentro de um lar, espíritos para receber aquela alma que tem compromisso com todas. E quando se consegue aquela junção, consegue se organizar um mapa genético espiritual para que aquele espírito nasça daquele jeito, a mãe corta simplesmente porque não quer, fazendo uma bagunça gigantesca na sua própria vida espiritual. Então são problemas como esses que levam a resgates dolorosos. Filhos que voltam extremamente revoltados com a mãe ou com o pai porque abortaram. Porque geralmente aquele filho abortado retorna na próxima reencarnação e traz animosidade com a família. Vira obsessores ferrenhos. Então o que fazer? Esclarecer. Esclarecer e orientar, levantar a nossa bandeira. Às vezes, quando tem um movimento pró-aborto, 20 pessoas vão para a rua, levantam faixas, bandeiras. Enquanto às vezes 20 mil ou 20 milhões que defendem a vida se negam a fazer isso. Os espíritos falaram na codificação. Kardec perguntou por que o mal predomina sobre o bem. Pela timidez dos bons. Porque o mal, ele avança, ele vai, ele faz. E os bons recuam, ficam na inércia, ficam parados. Nós precisamos levar esclarecimento à população. Isso que nós estamos fazendo. Campanhas de esclarecimento. Bergman Eneston, um ex-médico, diretor da maior clínica abortiva dos Estados Unidos. Só ele praticou 80 mil abortos durante a sua vida. Foi diretor clínico da segunda maior clínica de aborto dos Estados Unidos. Quando ele foi estudar fetologia, ele percebeu que o feto era um ser humano. E ele fez o caminho de volta. Aquele homem que defendia o aborto começou a trabalhar, fazer filmes, fazer campanhas, esclarecendo pelo não aborto, fazendo denúncias de que a Liga Pró-Aborto dos Estados Unidos tinha estava ligado ao tráfico de órgãos, mostrando quanto a rede pró-aborto lucra com os abortos. E isso nos acende uma luz amarela. Quando nós vemos os nossos políticos claramente desnudos pela Operação Lava Jato, demonstrando que a grande maioria, 99,99% deles, só trabalham segundo um interesse ou um ganho por fora, são movidos por esses interesses. E quando nós vemos esses nossos políticos, legisladores, defendendo a legalidade do aborto, isso deveria ser melhor observado por todos nós. Por quê? Por que estão defendendo isso? Por que a presidente da República vai na TV e defende o aborto? Nós precisamos identificar, olhar quem são, porque as eleições estão vindo aí.
Porque é muito sério nós vemos brasileiros querendo matar brasileiros. Ao invés de dedicar à educação, que era o que realmente deveria ser feito, estão movidos por interesses ocultos. Então nós devemos observar isso. Devemos trabalhar para um melhor atendimento à mulher, uma melhor orientação das crianças, dos adolescentes, no trabalho de esclarecimento das crianças que serão os nossos legisladores no futuro, no trabalho de orientação para que o Sistema Único de Saúde e toda a rede de saúde pública possa dar melhor atendimento a essas jovens e essas crianças. Educação sexual dentro da casa espírita, sem hipocrisia. Conversando com as nossas crianças, porque se nós não conversarmos, o amiguinho da escola vai conversar. O rapazinho ou a mocinha daquelas festas das apostas vão conversar. Aí a coisa muda de figura. E ao contrário, para finalizar, do que muita gente imagina, as campanhas dão resultados. Essa campanha que meu pai iniciou há 30 anos atrás, que já no decorrer da campanha ele tinha combinado com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal de Jataí, um deles, de juntar grupos de jovens de casas espíritas. Ele parava os ônibus nos postos da Polícia Rodoviária, as pessoas entravam e distribuíam panfletos alusivos à campanha do aborto e ela ganhava o Brasil. Minha mãe, funcionária pública, trabalhava no IPASO, que é o Instituto de Previdência dos Assistentes dos Funcionários Públicos do Estado de Goiás, estava no trabalho dela, na sala dela com 5 baias, 5 linhas de telefone, o telefone dela toca. O telefone dela toca, ela atende, e do outro lado da linha, uma senhora se identifica como diretora de uma escola do interior de São Paulo. E fala assim: olha só, está aqui na minha mão um material falando sobre uma campanha de aborto. Não tem telefone, não tem nome, não tem nada, só diz aqui já está em Goiás. Eu achei muito interessante e queria trazer essa campanha para a minha escola e para a minha cidade. Então, eu entrei na internet, joguei aqui órgão público, peguei o seu número, liguei e queria te perguntar, por acaso você conhece quem desenvolve essa campanha, para que eu possa entrar em contato, ou conhece algum contato dele? Minha mãe disse: eu conheço, é meu marido. Percebe o trabalho da espiritualidade em favor da vida? Ah, mas eu abortei, e agora? E agora? Deixa para trás. Recomeça daqui para frente. Lembra do diretor dos 80 mil abortos? Sozinho matou o equivalente de uma cidade. Ele, ao invés de se lamentar, ao invés de se culpar pelos crimes hediondos que ele fez, ele acordou, fez a grande transformação moral, impunhou a bandeira de defesa da vida e foi através do amor apagando a multidão de pecados. João Evangelista: o amor encobre a multidão de pecados. Então nós precisamos ter em mente que tudo é uma questão de visão e que a responsabilidade é de todos nós. Chico Xavier teve o ensejo de dizer que nós evoluímos pela desidratação. Seja a desidratação chorando pela dor, seja pela desidratação transpirando pelo trabalho no bem. A escolha é de cada um de nós. A escolha de ficarmos sentados, vendo o aborto estar às portas da liberação legal, nos traz uma responsabilidade muito grande. E nós precisamos nos ater a isso. Espero ter podido dar os pontos para que nós entendêssemos melhor essa problemática, para que a gente possa se sentir mais incentivado nessa campanha e tocar para frente, porque o tempo urge e não temos mais tempo a perder. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado à casa pela oportunidade e que Jesus nos abençoe. Obrigado.